nós falamos de autonomia privada coletiva e aqui nós vamos falar do dispositivo que mais gerou controvérsia com relação à autonomia da Lei 13.467, da reforma, que é o 611-A. A previsão do artigo 611-A é de que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre diversos assuntos nos incisos, né? Só para citar de exemplo, plano de cargos e salários, regulamento empresarial, teletrabalho, regime de sobreaviso, enfim. Como interpretar esse artigo à luz da Constituição Federal e dos princípios que norteiam o direito do trabalho? Essa discussão é antiga, né? Como eu falei, desde que se reconhece a autonomia coletiva privada nos modelos que ainda preservam uma regulação heterônoma, como o caso brasileiro, sempre houve esse debate, né? Se houver uma negociação coletiva em conflito com a lei, o que prevalecerá, a lei ou a negociação coletiva? Como eu disse, a tendência jurisprudencial no Brasil, até meados dos anos 2000, era de reconhecer que a negociação coletiva tinha prevalência, né? Até porque decorria da vontade das partes e tudo mais. Ao longo do tempo, houve uma reversão dessa tendência e acabou-se reconhecendo que existiram limites para isso, né? E hoje a doutrina, a melhor doutrina brasileira, reconhece a necessidade desses limites, sobretudo em função das mediações históricas, das relações de trabalho no Brasil, a forma como houve a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a própria conformação do mercado de trabalho, muito heterogêneo, com diversos segmentos distintos, né? Então, a jurisprudência, com amparo na doutrina, né, ela foi se amoldando para reconhecer que a negociação coletiva, por definição, tem uma função emancipatória. E essa ideia, como eu falei agora há pouco, quando se pega a Convenção 154 e ela explicita o que para que serve a negociação coletiva, né, Convenção 154 da OIT, ela deixa muito claro, para fixar condições de trabalho entre empregados e empregadores e disciplinar as suas relações, né? Então, é muito nítido ali que a função é incrementar, é dar condições melhores das que estão na lei, né? Em momento algum, a Convenção 154 fala que a função é retirar direitos, né? Ela não dá esse espaço. E, a meu ver, qualquer interpretação que se coloca ali, ela é inconstitucional. É inconvencional. Efetivamente contraria a Convenção 154. O que pode se afirmar, né, e também a doutrina dá suporte teórico para isso, é que a negociação coletiva ela pode servir, ela deve servir para fazer determinados ajustes da norma heterônoma para uma realidade local ou setorial, né? E eu dou um exemplo, nós temos isso na lei 10.101, né? Esse é um caso bastante emblemático. Esta lei trata de participação nos lucros, mas tem um dispositivo que trata especificamente do trabalho do comerciário em dias feriados. Como é uma situação que geralmente gera um conflito de interesses dentre os próprios comerciários, né? Porque há comerciários que têm interesse em trabalhar no feriado e outros que não têm, a lei deu uma solução que me pareceu muito sábia. Ela permitiu que houvesse uma negociação coletiva que é autorizativa do trabalho em feriados. Então, qual que é o caminho? A empresa que quer que o trabalhador comerciário trabalhe em dia feriado tem que procurar o sindicato e negociar, né? Então, que função tem isso? É uma função de adequação da norma geral, que é o não trabalho em feriado, a uma realidade setorial, que é uma realidade conflitiva, né? Então, essa é uma função legítima da negociação. Além da de criar direitos, ajustar, sem reduzir, o direito a uma realidade setorial completa, né? Mas isso não é feito. Aliás, esse exemplo da Lei 10.101 é pouquíssimo aplicado a empresas do ramo do comércio que funcionam mesmo em dias feriados sem negociação coletiva. Frequentemente recebemos ações dos sindicatos pedindo a proibição do trabalho em feriados. Então, o que mostra que não há intenção de negociar isso, né? Pelo menos neste exemplo, né? Há outros casos em que essa negociação é feita. Então, fundamentalmente, a negociação coletiva tem esse papel. Ela não tem o papel de reduzir direitos. Então, quando a lei vem e explicita figuras como essa, em que é possível negociar, eu não consigo dissociar a sua interpretação da lógica enunciada na Convenção 154.
Até pode haver uma negociação coletiva regulando os temas que aí estão. Mas, primeiro, jamais poderá suprimir direitos absolutamente indisponíveis. E quais são esses direitos? Aqueles inerentes à proteção da dignidade humana, aqueles que são reconhecidos como fundamentais pela Constituição da República ou pelas normas internacionais de trabalho. Segundo, ela não pode suprimir direitos. Ela tem apenas o condão de amoldar a concretude desses direitos à realidade efetiva daquele segmento ou daquela localidade, né? Então, a meu ver, esse dispositivo, não sei se a intenção era essa ou não, mas ele não convalida a plenitude da prevalência do negociado sobre o legislado. Apenas diz que é possível negociar sobre esses temas, mas a interpretação desse dispositivo tem que ser feita à luz não apenas da principiologia que rege o assunto, e aí eu cito expressamente um princípio muito conhecido de todos, o princípio da adequação setorial negociada, né? E também à luz das normas internacionais que regem o assunto, especialmente a Convenção 54 da OIT. Certo. Bom, por tudo que foi dito a respeito até desse equilíbrio na negociação coletiva, do que a negociação coletiva pode prever, o que ela não pode prever, qual a finalidade dela, que eu acho que é essencial para a gente entender tudo o que foi legislado. A reforma trabalhista trouxe um dispositivo que contraria alguns entendimentos jurisprudenciais dos últimos anos, que diz expressamente: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Como interpretar esse dispositivo, Carlos? Essa é uma das maiores aberrações que tem, né? Não são poucas, mas essa é com certeza uma delas. Não existe negociação sem contrapartida, né? Naquela linha da leitura histórica, o TST até reconheceu durante muito tempo essa possibilidade, tinha lá uma vasta jurisprudência nesse sentido, mas felizmente, né, na nossa leitura, reverteu esse processo e passou a reconhecer que não há legalidade em uma negociação coletiva em que não há concessões recíprocas, né? O conceito de negociação, ele já traduz isso. Como é que eu posso negociar algo em que só uma das partes cede, só uma das partes concede? Há um nítido vício neste ato jurídico, né? Isso, quando não for simulação, é fraude. Porque ninguém em sã consciência abdica de algo que detém sem trocar por nada, né? Usando o exemplo que eu acabei de citar da Lei 10.101. Que sentido faria um acordo coletivo de uma empresa do comércio com um sindicato de comerciários, dizendo os empregados concordam em trabalhar no feriado tal? Ponto. Em troca de quê? Eles têm o direito de não trabalhar, porque isso é assegurado por lei. Então, esse dispositivo contraria a lógica. Eu não preciso nem discutir a constitucionalidade dele, nem a inconvencionalidade dele, porque, a meu ver, ele viola literalmente a Convenção 54 também, da OIT. Mas a ele falta a lógica. A mesma lógica que faltava às decisões do TST na década de 90, que reconheciam a validade de uma negociação sem contrapartida, do mesmo mal padece esse dispositivo. Não é possível haver negociação sem concessão recíproca. Aliás, o conceito de transação, que é uma derivação do processo de negociação, já indica isso, né? O que é a transação, senão a concessão recíproca de direitos em litígio ou direitos discutíveis, né? Que comportam aí um resultado de composição, de autocomposição, né? A negociação coletiva nada mais é do que um processo transacional, né? E, portanto, não existe juridicamente, não existe no plano da lógica uma negociação coletiva sem que haja a concessão de vantagens para ambas as partes. Muito bem. Ainda falando sobre contrariar entendimento jurisprudencial, né, que eu acho que a gente viu que é o que essa reforma mais fez. O entendimento jurisprudencial construído ao longo dos últimos anos a respeito de que
Regras de duração do trabalho e intervalos são normas de higiene e segurança do trabalho para os fins da negociação coletiva. Então, a negociação ficaria aí limitada, porque ela não poderia negociar essas normas consideradas como de ordem pública. A reforma trabalhista trouxe um artigo expresso, o 611B, que diz que essas regras de duração e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins dispostos nesse artigo, ou seja, para os fins da negociação coletiva. Como interpretar tal previsão, que implica, aparentemente, num retrocesso interpretativo, né? Com certeza, isso é um retrocesso imenso, né, e que nos remete aos primórdios do modelo regulatório das relações de trabalho, né, ainda no seu período incipiente. Eu não consigo enxergar na inserção desse dispositivo, se não for má fé, uma baita ignorância, né, porque sabido, consabido, é extremamente estudado o fenômeno que relaciona os impactos da duração do trabalho com a saúde do trabalhador. Há muitos estudos, e não na área jurídica, estudos feitos na área de medicina, que demonstram o nexo de causalidade estrito entre a carga de trabalho e a ausência de descanso à saúde do trabalhador, né? Inclusive com dados estatísticos que demonstram a incidência maior de acidentes a partir de um determinado número de horas. Quer dizer, quando eu falo que isso contraria, que isso nos retroage aos primórdios da regulação das relações de trabalho, é porque as primeiras leis regulavam exatamente o limite de duração do trabalho, né? E por que razões? Por razões de saúde, porque as pessoas morriam, jovens ainda, sucumbiam ao excesso de trabalho que era necessário para a sua subsistência, né? Então, essa afirmação, como dito, ou é produto da má-fé ou da ignorância, do não reconhecimento de que isso faz parte, efetivamente, da integridade da pessoa humana, né? E nesse aspecto é curioso nós identificarmos que isso vai mais além do que falei até agora. Isso contraria a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que reconhece, em um de seus dispositivos, o direito a um limite razoável de duração ao trabalho, reconhece períodos mínimos de descanso, inclusive remunerados. Quer dizer, isso não é uma construção do modelo trabalhista brasileiro, e nem sequer da OIT. Isso vem preconizado lá na Declaração de 1948 como um direito de qualquer pessoa. E a CLT, mudada, né, não a pobre CLT, coitada, mas essa mudança que fizeram na CLT, quer contrariar, né, esse postulado fundamental. Então eu vejo nisso, a par do retrocesso que significa, uma grande aberração jurídica também, porque não se pode dissociar essas questões relacionadas à duração do trabalho da saúde e da segurança, né? E a jurisprudência trabalhista tem que encontrar caminhos para afastar a validade disso, porque caso não ocorra, o resultado concreto será uma maior incidência, não apenas de doenças no trabalho, acidentes e outros males, que inclusive tem uma repercussão social muito severa, né? Todos nós sabemos que cada episódio dessa natureza pode repercutir em benefícios previdenciários, né, como auxílio-doença acidentário, como aposentadorias por invalidez, como pensões por morte. E quem paga isso é toda a sociedade, né? Então, chega às raias da irresponsabilidade esse tipo de afirmação inserida no texto legal, porque, no fundo, autoriza que se negligencie a saúde do trabalhador e quem paga é toda a sociedade, né? Então, me parece que isso é realmente um dos principais absurdos que essa lei contém no seu conjunto. Dentre tantos outros. Dentre tantos outros. Carlos, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre norma coletiva, o que seria a ultratividade da norma coletiva, né? E como explicar a sua proibição expressa no novo texto da reforma? Essa questão da ultratividade é bem curiosa, né? Porque ela revela uma das faces aí, nem tão ocultas, porque
quem trabalhou nisso não fez questão de ocultar, né? Mas que foi exatamente a desconstrução total da jurisprudência do TST, da boa jurisprudência do TST, que, como eu disse, a partir de meados dos anos 2000, ela foi se amoldando num sentido de valorização dos direitos sociais, né? Isso, para mim, é uma das maiores provas do mau caratismo que norteou o conjunto dessas regras que foram consolidadas neste texto de lei aprovado pelo Congresso. Porque o que nós observamos em vários dispositivos, e neste isso ocorre também, é que pegou-se a jurisprudência maturada pelo TST e inverteu-se a rota, né? É como se, hipoteticamente, alguém que foi derrotado naquelas discussões, insatisfeito com isso, resolvesse então mudar a orientação, né? Isso é bem simbólico, porque a questão da ultratividade sempre foi tratada na súmula 277 do TST. E a primeira posição que o tribunal assumia, ainda na sua fase anterior, era de não reconhecer a ocorrência dessa ultratividade. A partir de uma modificação feita em 2012, o tribunal passou a reconhecer que as normas coletivas seriam dotadas da ultratividade. E isso que insatisfez alguns, né, a ponto de, como eu disse, procurarem inserir isso objetivamente no texto da lei, né, numa deslealdade absurda, né, sobretudo porque, enquanto a jurisprudência do TST foi precarizante, não se viu manifestações críticas dessa natureza, inclusive de desconstrução de tal jurisprudência. E quando ela se torna uma jurisprudência mais social, essas críticas surgem. Mas o que significa a chamada ultratividade? Na realidade, o fenômeno da ultratividade tem a ver com a ideia da aderência das condições previstas em norma coletiva ao contrato de trabalho. Há situações em que essa aderência é plena, quando, por exemplo, o empregador estabelece uma condição unilateralmente ou até bilateralmente prevista no contrato de trabalho de forma habitual, ele não pode mais suprimir. É aquilo que nós costumeiramente chamamos de incorporação, quer dizer, aquela condição se incorpora ao seu contrato, não pode mais ser suprimida, né? No caso das normas coletivas, nós temos um problema originário, que é o fato de que a norma, por definição, tem uma validade temporal. Então, ela vigora até uma certa data. E, tradicionalmente, a jurisprudência do TST reconhecia que, ultrapassada a data de validade da norma, de vigência da norma, as condições ali estabelecidas não ultrapassavam o seu limite, não podendo, portanto, atingir situações posteriores. Então, na prática, se eu tinha um adicional de horas extras de 80% na norma coletiva, ela perdeu a vigência, voltaria a ser de 50% a partir daí, né? O TST, reinterpretando o tema, e ao contrário do que alguns tentam dizer, com base em precedentes que o próprio tribunal julgou, ele acabou entendendo que a ultratividade deveria ser a regra. E de que maneira? Uma norma coletiva tem a validade determinada, a sua vigência determinada. Ela pode ser sucedida por uma outra norma coletiva. Se essa norma coletiva modifica as condições, não há nenhum problema, porque uma nova negociação coletiva pode suprimir condições criadas pela negociação anterior. Mas se não há nenhuma outra norma coletiva em sucessão, aquela norma anterior continua valendo, né? E por que isso foi decidido pelo TST na mudança de redação da súmula 277? Porque isso é efetivamente um incentivo à negociação coletiva. Aliás, nos países onde a negociação coletiva funciona efetivamente, em alguns deles, existe expressa previsão legal de que isso acontecerá, justamente de forma absolutamente contrária ao que está previsto hoje na Lei 13.467. Ou seja, não havendo nova norma coletiva após o término da vigência de uma norma anterior, aquela continua valendo. E por que isso? Para incentivar a negociação, pressupondo que a negociação coletiva, por regra, é de interesse dos trabalhadores, mas nem sempre de interesse dos empregadores. Então, se o empregador não vai e negocia ou não aceita o chamado à negociação, ele terá o ônus de ter contra si ainda a vigência das normas coletivas. Então aí vem de novo aquela mentira, né? Que a reforma
valoriza a negociação coletiva. Não valoriza. Se valorizasse, diria exatamente o contrário, porque esse é um mecanismo importantíssimo de incentivo à negociação. E, do jeito que está, ela desincentiva a negociação. Porque o empregador, não querendo negociar, sabe que terminando a vigência da norma, não haverá a eficácia projetada e, portanto, ainda que ele não negocie, efetivamente isso não vai ter nenhum efeito para ele, né? Então, essa hipótese prevista na lei, além de contrariar a jurisprudência do TST em desrespeito àquilo que foi discutido, que foi debatido no âmbito do tribunal, ela tem essa face de ser completamente desestimuladora da negociação coletiva. Muito bem. Carlos, de uma forma geral, como você avalia a prevalência do negociado sobre o legislado na atual conjuntura social e política do nosso país? Bom, eu vejo, em primeiro lugar, que eu não acho que a mudança redacional autorizou plenamente a prevalência do negociado sobre o legislado. Na minha leitura contextual, que envolve a análise da Constituição, análise das normas internacionais e análise dos princípios que regem o direito do trabalho, eu ainda continuo entendendo que há limites intransponíveis para a negociação coletiva, não é? E por que existem e são necessários? Primeiro, porque nós temos uma gama de postulados que são eminentemente essenciais, que não podem ser objeto de negociação porque eles têm caráter civilizatório. Então, se você permitir que haja negociação sobre eles, você está situando o trabalhador a um nível abaixo da civilidade, né? Isso é absolutamente contrário a tudo que até hoje se construiu em termos de evolução dos direitos humanos, né? Segundo ponto, como eu já disse, eu sou plenamente favorável ao modelo de negociação coletiva livre, em que haja um papel protagonista dos sindicatos na construção de soluções negociadas, ajustadas aos interesses da categoria. Porém, o pressuposto para isso é a existência de um sindicalismo forte, livre e representativo. E nós não temos isso. Há sindicatos representativos, há sindicatos fortes e há sindicatos que atuam com alguma liberdade, mas o modelo não favorece isso. O modelo de representação compulsória, o modelo de monopólio do sindicato único impositivo, ele restringe essa liberdade. De modo que a disseminação de um modelo negocial prevalente, ele tende a ser precarizante, porque nós não mudamos as estruturas de representação dos sindicatos. A permanecerem as entidades sindicais, não me refiro àquelas que são combativas, mas aquelas que não têm nenhuma preocupação com a mudança no status quo, a tendência que nós teremos a prevalecer essa ideia seria a de precarizar os direitos, de usar a negociação coletiva para reduzir direitos, o que está completamente em dissonância com os princípios de direito do trabalho e as normas internacionais, né? Como eu já mencionei, haveria necessidade de uma reforma sindical ampla, com um debate sereno, amplo, junto aos segmentos da sociedade que são diretamente interessados, para se constituir um modelo autêntico, real, que adote os postulados da liberdade sindical, como eu falei, da autonomia, inclusive negocial, para depois se discutir a mudança do modelo regulatório, né? Eu acho que isso seria uma evolução, mas não da maneira como feita, em que há uma negociação coletiva capenga, né, cheia de falhas conceituais, mentirosa, porque a lei não entrega aquilo que promete, e no modelo de debilitação aos sindicatos de trabalhadores, né? Lamentavelmente, o formato com que isso foi concebido vai favorecer a má representação e vai favorecer a precariedade. Com certeza. Muito bem, nós agradecemos, Carlos, a entrevista. Foi realmente uma aula de direito coletivo aqui para nós, em poucos minutos. Tenho certeza que vai ser muito útil para aqueles que ainda têm dúvidas quanto à reforma, que
precisam de esclarecimentos, né? Agradeço a todos que estão nos assistindo. Lembrando que no canal da Amatra 15 nós disponibilizaremos vários vídeos a respeito da reforma, com temas controvertidos aí no meio do direito do trabalho. E se você está assistindo pelo Facebook, busque lá nosso canal da Amatra no YouTube, se inscreva, dê um joinha para divulgar o nosso vídeo, curta, compartilhe. Eu acho que esse esclarecimento é necessário a toda a sociedade e vai ser muito útil. Muito obrigada. Um processo intenso de redução de direitos pela via negociada. Então, as empresas se aproveitam dessa circunstância e, sobretudo, por um modelo sindical que não confere legitimidade necessária aos dirigentes, ou seja, a legitimidade